Então vamos lá? Bom, aqui no Investidor Sardinha a gente sempre focou em falar principalmente sobre investimentos, né? Isso é porque tem muito a ver com a minha personalidade. A verdade é que eu nunca tive nenhum tipo de dívida e eu sempre fui uma pessoa muito controlada no sentido financeiro. Eu sempre fiz contas, sempre fiz um acompanhamento com planilhas ali, desde que eu sou bem jovenzito, né? Então acaba que eu nunca tive esse apetite ali por assuntos sobre dívidas e tal, e acaba que eu acabei pregando para convertidos, né? Eu tava aqui falando sobre todas essas coisas, esquecendo ali, não é que eu esqueci, eu citei esse dado várias vezes, né? Que 70% da população brasileira, 74% da população brasileira tem dívidas. Então, assim, eu tava falando aqui com um grupo de pessoas muito pequenos, né? A maioria dos sardinhas aqui, eu sei que vocês não têm dívidas. Comenta aqui se você tá livre das dívidas ou não, né? Mas um comentário me chamou a atenção. O senhor João Guerra aí, acho que um dos nossos inscritos mais velhos, eu perguntei a idade dele depois no Instagram, ele tem 82 anos, ele me disse a seguinte coisa, né? O seguinte comentário dele que me fez mudar completamente de ideia. Raul, você é simplesmente o melhor do mercado financeiro. É uma pena que não goste de pobres. Que é simplesmente um absurdo, né? Como não gosto de pobre? Só faz conteúdo para quem já tem o nome limpo e grana investida. Fico aqui de teimoso porque sei que você é bom, mas podia abrandar esse coração. Então esse comentário aqui abrandou o meu coração e me fez perceber que eu passei a impressão errada. É claro que eu gosto de pobre, não tenho nada contra pobre, mesmo porque nasci pobre, né? Por sorte aí conseguimos sair desse lugar, mas vou ajudar você aí então hoje que tem dívidas. Vou te explicar aqui como é que você pode se livrar dessas dívidas. Já expliquei para vocês como é que funciona o modo econômico da vida, naquele outro vídeo onde eu falei um pouco mais sobre a minha filosofia, né, de vida ali, a forma como eu escolhi viver. Se você quiser assistir esse vídeo, apesar de não ter aquele pique de visualizações, é um vídeo que eu considero muito importante. Então, esse vídeo aqui é o meu compromisso com essa missão de realmente tirar essa população brasileira das dívidas e transformar você em um investidor, que é meu grande sonho, né? Ver pelo menos metade da nossa população aí livre das dívidas e investindo para a gente poder ter um outro Brasil, né? Se o brasileiro tivesse menos dificuldade financeira, a gente poderia votar pensando menos talvez na barriga e podendo pensar um pouquinho mais no país. Hoje a gente não pode, a população vive aí escravizada por políticos, né? Dependente de programas sociais ali, então é um problema muito grande. Então a gente podendo sair disso, né? Talvez a gente possa pensar um pouquinho melhor, talvez a gente possa ter um futuro mais bonito para o país de modo geral. Tudo isso passa por controlar também as dívidas. Então, primeiramente, né? Se você é um sardinha raiz, ou seja, você já frequenta o canal, desde sei lá que época, você pode já deixar o seu like nesse vídeo. E se você ainda não é um sardinha raiz, eu te peço para você não deixar o seu like ainda. Você só vai deixar o like no final do vídeo se esse vídeo te agregou. É assim que eu fico sabendo se vale a pena fazer mais desse tipo de conteúdo ou se não vale, tá? E lembrando, né, que se você quiser, você pode se inscrever no canal para você receber os vídeos que eu trago aqui todos os dias. Segundamente aqui, precisamos entender o que é uma dívida. Na cabeça da maior parte dos brasileiros funciona da seguinte forma. Imagine que a gente tem um típico cidadão José, ele tem um salário de 6 mil reais. Ele tem um cartão de crédito ali que ele gasta no mês, ele fica com 3 mil reais de cartão de crédito ali, né? Ele tem uma parcela do carro dele de 700 reais e ele tem uma parcela da casa que ele paga todos os meses de 1.000 reais e os custos fixos dele, além disso, ainda somam mais 1.200 reais ali. Compra, supermercado, uma coisinha, né? Um vinhozinho para comer com a esposa e depois, né, aquela coisa. Então gasta por mês ali 5.900 reais todos os meses. Ele ganha 6 mil, gasta 5.900 reais, teoricamente sobra 100 reais para ele por mês. Nesse caso, José é endividado ou não? Eu vou dar um tempinho aqui, eu quero que vocês respondam, pausa o vídeo e responde agora. José é endividado ou não é endividado? A maioria dos brasileiros não tem um conceito correto de dívida. A maioria das pessoas vão dizer que não, ele não é endividado. Elas não consideram, né, que as dívidas de longo prazo, por exemplo, uma parcela do carro ou uma parcela da casa, né, do financiamento ali, ou um cartão de crédito parcelado em 12 vezes, eles não consideram que aquilo é dívida. E por isso tanto brasileiro tem dívida. Na verdade, independente de você ter ou não capacidade de pagar as parcelas das suas dívidas, se você tem dívidas lá no banco, por exemplo, você é uma pessoa endividada. Se você tem mais dívida do que patrimônio,
patrimônio, você pode ser considerado uma pessoa endividada. Então a gente imagina da seguinte forma, se você tem uma casa quitada que vale 600 mil reais e você tem uma parcela do carro que custa 700 ali, mas o carro inteiro custa 70 mil, se você vendesse a casa você poderia quitar, ainda seria uma pessoa positiva ali, né? Fecharia no positivo. Apesar de você ter dívidas ainda, porque você tem 70 mil devendo ali que você não pagou à vista, você tem mais patrimônio do que dívida. Nesse ponto tudo bem. Então você seria uma pessoa com dívidas, mas não uma pessoa endividada. Mas para mim, né, e a minha opinião pessoal aqui, se você tem mais dívidas do que patrimônio, você é completamente endividado. Afinal, se você perder a capacidade de quitar as parcelas dessas dívidas, imediatamente você perde todo o seu patrimônio, né? Porque você tem mais dívida do que patrimônio. Então esse eu considero uma pessoa ultra endividada, na minha opinião, né? São os ultra endividados. E às vezes essa pessoa nem percebe, que você pode ver um cara ultra endividado numa BMW morando num condomínio fechado. Só que ele é um cara ultra endividado. Nada daquilo é dele, né? Nada daquilo pertence a ele. Ele é um falso rico. Ele não é um rico de verdade. O que a gente vai conversar aqui hoje, a gente vai focar muito mais em quem tem dívidas ali necessariamente e que já prejudicaram o próprio nome sujou e tudo mais, do que nessas pessoas. Mas não se esqueça de que essas pessoas também têm dívidas. A partir de hoje, você vai se lembrar que se você parcelou alguma coisa em 12 vezes, você está endividado, pelo menos até você terminar de pagar. Se você parcelou um carro, você está endividado, pelo menos até você terminar de pagar. Não que essas dívidas estejam te negativando, você não foi negativado, mas você tem dívidas. Então, como saber, né, se você é endividado ou não? A primeira lição ali é aprender a identificar essa dívida. Então, se você comprou um celular de 5 mil reais ali, pagou apenas 2 parcelas desse celular, você ainda tem uma dívida de 3 mil. Se você tem uma casa financiada que vale 500 mil e ainda falta pagar 290 mil reais, você tem uma dívida de 290 mil reais. Tudo aquilo que você precisa pagar, ou seja, que você sabe que vai pagar porque está previsto, parcelado de alguma maneira, tudo isso é dívida. Qual que é a exceção, né? Aquilo que não é dívida? Aquele serviço de consumo mensal. Então, quando você tem água, luz, né? Esse tipo de coisa que você precisa pagar ali no mês, mas que não está fechada a conta ainda, isso não é dívida. Se você já fechou a conta do telefone e não pagou ela ainda, você tem uma dívida com o telefone. Se você já fechou a conta de energia e não pagou ainda, né, o mês já acabou, fechou a conta e você não pagou ainda, você tem uma dívida com a empresa de energia, até porque se você não pagar, vai cortar a sua energia, porque aquilo é uma dívida. Então, a partir do momento que fecha, se transforma numa dívida. Você tem que pagar aquilo ali. Então, é normal ter alguns tipos de dívida no cotidiano, como vocês perceberam, uma dívida de telefone, alguma coisa, um condomínio, tudo isso é normal você ter. Se você deixa essa dívida em atraso, é aí que ela começa a ficar mais problemática. Não que o financiamento não seja problemático. E mas a gente não vai abordar isso aqui hoje. Entendendo isso, né, como sair das dívidas? E de fato aqui vem a parte do conselho que eu vou te dar para liquidar suas dívidas de uma vez por todas. É muito importante você entender o tamanho e a estrutura das suas dívidas. Os brasileiros têm um problema muito grande de não entender que um tipo de dívida pode ser mais nocivo que outro tipo de dívida. E a diferença entre essa nocividade é gigantesca. Então a maior parte das dívidas, elas ficam penduradas quando você já está negativado, que eu estou te ensinando a limpar o nome, né, e como resolver as dívidas problemáticas da sua vida, porque essas dívidas de financiamento, essas coisas, a gente pode entrar nisso depois, mas não é o foco desse vídeo. Esse vídeo é para endividados mesmo, né, com o nome negativado. Então a maior parte das empresas, elas mandam o seu nome para o SPC e Serasa quando você tem dívida. A primeira coisa é se cadastrar em um desses dois sites, eu vou deixar os dois aqui embaixo, e o Serasa lá e o SPC, eles mostram ali quais são as suas dívidas ativas, né, e por quanto essas empresas estão dispostas a negociar. Um dos grandes truques ali é que ali não é a melhor oferta que a empresa pode te fazer. Ali ela coloca um valor que já tem um desconto. Se você liga nessa empresa e informa que você está vendo aquele desconto ali e não negocia pelo site, mas negocia pessoalmente, fala, ó, no Serasa vocês estão me falando que se eu der 5 mil reais aqui, vocês limpam o meu nome, dá para parcelar em 12 vezes, em 24 vezes. Essas empresas estão sempre dispostas a limpar seu nome e você ainda consegue negociar muito, tá? Como esses caras já acham que não vão receber mais de vocês, é muito mais simples você ligar às vezes e tentar resolver essa coisa dessa dívida. Então, o que você vai fazer é ligar em cada uma daquelas coisas ali. Eu não sei se você tem dívida em muitos lugares ou se seu nome tá sujo às vezes por uma besteira que começou a cobrar um juro muito grande que hoje pode estar muito mais barato. Então, se você vai e ligar lá e chegar, você vai anotar todos os menores preços que eles chegaram na oferta final daquelas dívidas. E você vai fazer uma planilha mais ou menos como essa que eu, Raul, fiz aqui para vocês. É muito importante elencar todas as suas dívidas. Eu fiz aqui uma simulação
que não é real, porque ninguém seria endividado em todos os jeitos de ser endividados aqui, mas pode ser uma simulação que alguma das coisas aqui vai te pegar. E eu vou te ensinar a classificar suas dívidas em 3 níveis de prioridade. É muito importante que você classifique elas em 3 níveis de prioridade, aí eu vou te mostrar aqui como fazer. Se vocês quiserem, né, eu posso até, se vocês quiserem, é só comentar aqui, né, que eu deixo essa planilha para download. Apesar de eu não ver tanto sentido em deixar ela, talvez alguém tenha dificuldade em pintar a planilha aí, é uma coisa bem simples, você pode fazer até no caderno, tá? Não se apegue à forma. Toda vez que eu vou explicar alguma coisa aqui, vocês se apegam muito à forma como eu apresentei. Você não precisa fazer assim, só precisa elencar o risco das dívidas, tá bom? Aqui ficou talvez mais bonito do que você queria. Então aqui tá a sua planilha. A primeira coisa é definir a classe dessa dívida. Existem algumas classes de dívida: cartão de crédito, cheque especial, financiamento, existe financiamento de carro e de imóvel, existe dívida com parente, aquela dívida que você deve a algum parente seu, existe dívida com crédito consignado, existe dívida com crédito social e existem dívidas também com os agiotas. Então aqui você vai classificar cada tipo de dívida desse com base na prioridade de pagamento. As dívidas graves, elas precisam ser pagas ou transformadas em dívidas de baixo risco, tá? De baixa prioridade. Por que que uma dívida é considerada grave, Raul? O que que faz uma dívida ser considerada grave? A taxa de juros ao mês. Porque a capacidade de aumento dessas dívidas são muito, muito grandes. Por exemplo, aqui a gente tem uma dívida de 1.500 em cartão de crédito. Essa é uma dívida que não é nem grave, essas dívidas aqui, elas são gravíssimas. Eu até alterei aqui para você entender, né, a gravidade disso aqui. Imagina que você deve R$1.500. Olha isso aqui. Olha o que pode acontecer com você, tá? Então imagina que você deve R$1.500 de cartão de crédito. Eu pesquisei em todos os bancos, tá? R$1.500 aqui a gente vai colocar. Então não vai colocar mais nada. Então eu coloquei aqui, pesquisei em todos os bancos e gerei. Tem desde 5% de juros ao mês a 12% de juros ao mês. O quão grave é isso aqui? Olha só. Então se você imagina aqui, a taxa mensal de juros, tá? Vou colocar 5%, que é o valor mais baixo que eu encontrei. Em 2 anos, uma dívida de 1.500 se transforma em 4.800. Tudo bem? Olha em 4 anos o que ela vira. R$15.000. Em 10 anos, o que isso aqui vira se você ignorar? R$523.000. Então, por causa de R$1.500 que você pegou lá atrás, você terminaria ali, né, com 523 mil. Se a gente for para 12%, esse volume vai ficar tão absurdo que vai ser impagável. É 1.200.000, entendeu? E nesse tempo ali. É absurdo, é absurdo. Então, essa taxa de dívida de cartão de crédito é uma das piores dívidas que existe. E ainda tem pior: cheque especial. Então aqui até vou considerar aqui, ó, grave, né? É porque eu falei só 3 prioridades, mas eu quis deixar claro para vocês. Cheque especial seria aqui gravíssima também, um tipo de dívida assim absurda. Cheque especial é a pior de todas, é a maior taxa de juros, pior ainda do que cartão de crédito, porque ela vai de 8 a 15. Cara, com 15%, se você deixar 2 anos sem pagar, isso aqui vira R$42.000. Com 4 anos sem pagar, vira R$1.229.101. É por isso que esses caras negociam essas dívidas do banco, porque você não vai conseguir pagá-las. Você pega um empréstimo desse tamanico e ele se transforma numa coisa absurda. Então, se você tem dívida de cartão de crédito ou de cheque especial, venda seu carro e quite o mais urgente possível. Negocia no menor preço que você conseguir. Eles são desesperados, porque sabem que não recebe isso aqui. Essas dívidas caducam, tá? Então, eles não podem ficar mantendo essa dívida com você, porque essas dívidas caducam. Eles são dispostos a negociar sempre. Fala assim, cara, peguei R$1.500 aqui, não vou pagar esse valor absurdo. Liga, negocia, tenta sair de todos os juros. E pode, tipo assim, se você vê que eles estão muito irredutíveis, desliga o telefone e deixa para lá, que depois eles te ligam de novo cobrando e você negocia de novo. Não aceita uma negociação que não tire muito dessa dívida, tá? Mas nunca vai tirar dentro do valor que você gastou. Eles não vão te dar dinheiro, mas os juros eles conseguem tirar bastante desses juros. Eles nunca vão te dar dinheiro nem negociar mais baixo do que aquilo que você gastou, porque não faz sentido, né? Você gastou esse dinheiro em outros lugares, nem foi no banco, foi pegando crédito. Então, isso aqui é bom você ter noção de que não vai abaixar disso. Agora, se você não estiver conseguindo, você precisa parar essa dívida a todo custo. Você pode pegar um empréstimo em outro banco, você pode pegar um empréstimo em outra instituição, pode pegar um empréstimo com alguém, pode vender suas coisas, mas elimine essas dívidas o mais rápido possível. Essas dívidas, elas crescem, como eu mostrei para você, elas se transformam num bolo ali e você nunca mais consegue pagar. Muita gente fica com o nome sujo muitos anos por conta desse tipo de dívida aqui e não adianta você investir, não adianta você fazer nada se você tiver esse tipo de dívida, porque nenhum investimento rende
disso aqui. O único investimento que rende perto disso aqui é comprar ação de banco, porque você vai cobrar isso aqui dos outros, né? Então você tem que passar para sócio de banco, porque aí você cobra isso aqui e não paga. É por isso que juros compostos é tão interessante. Nos investimentos você também tem juros compostos, não desse tamanho, mas você recebe também juros compostos, é por isso que isso funciona. Raul, tem o financiamento de carro. É uma dívida que eu devo me preocupar? Gente, financiamento de carro imóvel, apesar de eu não gostar, porque olha só, né, a quantidade de juros que você está pagando aqui ao mês, então assim, é bizarro, você está pagando 2,50, você pega 30 mil reais ali, né, e dá de entrada lá em alguma coisa, cara, essa taxa de juros é bizarra, você vai pagar 2 vezes o valor do carro e tarará. Esse tipo de dívida, ela tem uma prioridade até relativamente baixa, porque ela está travada ao valor máximo dela muitas vezes. O carro não vai ficar aumentando de preço, né? Você vai ter que pagar uns juros ali, mas ele já está travado, você não consegue fazer nada. Às vezes, se você antecipar, você consegue reduzir os juros, mas de toda forma essa dívida está travada, ela não é uma dívida violenta, ela não vai progredindo, assim como uma dívida de financiamento de imóvel, o que não vale para consórcio. No consórcio ela vai evoluindo sim, por isso que eu expliquei que consórcio é uma das piores coisas aqui em cima, né? Já expliquei para vocês isso outras vezes. Então, dívida com parente também, prioridade baixa, você não tem uma grande preocupação. Seu parente vai ficar puto, vai parar de falar com você, mas se você demorar um pouco para pagar ele e pagar, também não vai dar nada. Então, se você puder trocar qualquer dívida grave ou gravíssima por dívidas de baixo poder, né, de agressão, você pode pegar empréstimo, qualquer coisa que tem uma taxa de juros travada, você se livra desse tipo de dívida aqui. É só trocar uma dívida muito violenta por uma dívida um pouco menos violenta. Que é aquela, você pode passar uma carta de crédito para alguém, a pessoa te dá o dinheiro, que aí você trocou por uma dívida de baixa prioridade, tenta de todas as formas tirar as suas dívidas graves, pegando empréstimos, fazendo alguma coisa, trocando por dívidas que tenham a taxa de juros menor do que essa. Então é simplesmente você olhar o custo da dívida e tentar abaixar esse custo dessa dívida. Essas aqui é muito problemática. Então se você tem dívida de cartão e cheque especial, troque. E como você pode fazer se você não estiver conseguindo trocar? Alguns cartões permitem que você pague um cartão com outro cartão. Então você pode tentar pagar um boleto de um cartão, em alguns bancos isso cobra R$ 22,50 ou R$ 7,50, mas você consegue pagar uma dívida de outro cartão com um cartão de crédito. Então você está trocando a dívida para lá, depois pode trocar para cá de volta, até você ter um jeito de conseguir quitar, para que você não deixe essa taxa de juros avançar em cima de você. Muita gente faz isso para gerar milha, eu não sei nem se é permitido fazer isso para gerar milha, mas eu sei que dessa forma aqui você consegue atrasar a dívida necessariamente sem ela contar essa quantidade de juros aqui. Então, no desespero, você pode fazer isso também. Financiamento de imóvel e tal, baixa, dívida com parente baixa. Crédito consignado é uma dívida também com um juro mais alto, só que ela também está travada porque está condicionada ao seu salário. É uma dívida de médio risco, porque alguns créditos consignados a dívida vai aumentando. Se você tiver algum problema no emprego ou não conseguir pagar, não faça a rolagem dessa dívida, não deixa eles não descontarem o valor lá, porque começa a contar esses juros aqui e aí vai virando uma bizarrice. Crédito especial de banco é melhor que cheque especial, porque você troca a dívida de cheque especial por crédito especial. Ela tem uma taxa de juros menor, como você está vendo aqui, vai até de 2% em alguns bancos, que é uma taxa de juros relativamente baixa comparada às outras que a gente viu aqui. É uma dívida grave também, mas às vezes compensa você trocar cheque especial, se você tiver no banco, por crédito especial, para diminuir pelo menos os juros, se você não for conseguir pagar naquele mês específico, mas não é o ideal. O ideal é você conseguir um empréstimo, tá? Para trocar essa dívida, porque ela também é grave. E se você tem dinheiro com a agiota, é prioridade de pagamento, porque é morte a prioridade, né? A agiota aí é um negócio não oficial, os caras matam, arrancam unha, matam os filhos, arranca cabelo, raspa a cabeça, então é um tipo de dívida extremamente perigosa. Então é isso aqui, primeira coisa, levantar essas prioridades, trocar as dívidas muito graves por dívidas de prioridade mais baixa. Depois de fazer isso, qual que é a primeira regra? Raul, conseguir trocar as dívidas, conseguir sair um pouco disso. A primeira regra é, se você está no fundo do poço, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Cara, se você se afundou em dívida, se você foi lá e meteu o louco, saiu passando para comprar brusinha, para comprar sei lá o quê, que caralho que você inventou que você entrou num monte de dívida, né? Você para de cavar, cara. Simplesmente você não pode mais gastar dinheiro à toa. Você tem que criar vergonha na cara. Não tem como você continuar gastando dinheiro à toa, não tem como você continuar passando cartãozinho para dar sorrisinho embalado. Você vai ter que criar vergonha na cara, senão você vai acabar com a sua vida. Você vai ser pobre pro resto da vida e além de tudo você vai acabar com a sua vida. Você não vai conseguir fazer mais nada porque você vai ficar com o nome sujo, vai ficar todo fodido. Então não pode mais fazer.
fazer isso. Como é que você para de cavar? Primeiro, você vai se livrar de cartão de crédito. Quem não sabe ter crédito não pode ter crédito. Você vai pedir para desligar os seus limites de cheque especial, de todas essas coisas no banco. Você vai remover isso, cara. Raul, mas aí eu vou passar apertado. Cara, você pensasse nisso antes de fazer esses compromissos. Então você vai congelar tudo isso e a única coisa que você vai ter para poder usar o seu dinheiro a partir de agora é cartão de débito e você não vai passar cartão de débito nos lugares. Quem não tem consciência acerca do dinheiro tem que pegar, fazer um saque por semana, vai passar no caixa eletrônico, vai fazer um saque por semana lá do valor que você precisa para pagar suas continhas, para ir no supermercado, sei lá o que, em dinheiro e de preferência em notas grandes. Por que em dinheiro? Um grupo de pessoas muito grande, né, dentro do Brasil, essas pessoas têm problemas, e pode ser que você seja uma pessoa dessa, tem problema com visualizar o dinheiro quando ele está no cartão. Elas têm uma sensação de que não estão gastando dinheiro porque não estão vendo o dinheiro. Eu não sei o que acontece, é o cérebro mesmo de algumas pessoas tem essa limitação. Já vi amigo meu que é assim, se ele tiver com dinheiro, por exemplo, ele não tem coragem de gastar. Se ele tiver com cartão, digitou a senhazinha, ele passa toda hora, passa tudo, começa a gastar loucamente, porque ele sente que não pagou, né? Aquele número só vai vir no mês que vem, aquela coisa. Então, se você é essa pessoa, você não pode estar passando coisa em cartão. Saca o dinheiro, coloca na carteira, você vai pagar as coisas em dinheiro que você vai sentir. E se você ficou com nota pequena, tenta trocar por notas maiores, porque é mais difícil. Já reparou que você fica com R$100 às vezes na carteira 1 mês, 2 meses, 3 meses, e quando você fica com nota pequena, você gasta, compra uma balinha, compra um chiclete. Por quê? Porque seu cérebro não associa aquilo a dinheiro relevante, né? Então, tente manter sempre notas maiores, manter notas maiores na carteira e só ter dinheiro para consumos prioritários até você quitar suas dívidas, cara. Você não pode gastar dinheiro antes de quitar suas dívidas. Ah, Raul, sei lá o que, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Cara, você não precisa comprar nada, você precisa parar de gastar dinheiro para ter vergonha na cara. Não tem outro jeito, gente. Se você entrou em dívida, você pode ter tido um problema, pode ter tido um descontrole, mas depois que a gente entra em dívida, a gente costuma ficar safado. Todo mundo que eu conheci, que eu ajudei lá no meu curso, na UVP, que eu fui ajudar com dívida, a pessoa ficou safada. Tudo bem que ela começou com o primeiro momento porque teve uma dificuldade, mas depois que ela entrou na dívida, cara, ela voltou à vida dela normal, começou a beber cerveja no fim de semana, sei lá o que, e ficou com a dívida. Ela não foi cuidar na dívida. Se esse for o seu caso, você vai ter que voltar a ter vergonha na cara. Pô, a pessoa ficar com o nome sujo não é legal. Ah, mas a empresa que se foda, sei lá o que. Cara, não é assim. Você não pode ter orgulho de ser endividado, né? A primeira coisa é realmente ter vergonha de ser endividado. Você tá aqui, já deu o primeiro passo, já está com vergonha, já está querendo se livrar das suas dívidas, ter vergonha de ser endividado para você poder começar a construir uma renda, para você poder começar a investir, para você inverter essa situação de endividado para investidor, né? Então você precisa primeiro, parar de cavar, parar de gastar dinheiro à toa, pegar pelo menos ali 25% de tudo aquilo que você ganha, né? Tudo que der para colocar e você ir quitando aquela dívida ali aos poucos, né? E quitando aquela dívida e arrumando a dívida, parcelar naquelas vezes, transformar nessas dívidas maiores e quitando essas dívidas aos poucos. Você não pode andar com cartões. Se você levar a sério, levar na brincadeira, isso aqui eu tô falando, eu vou andar com cartão sim. Se você está endividado, você não pode ter cartão de crédito, não pode andar com cartão de débito, você tem que andar com dinheiro na carteira. Raul, mas aconteceu uma emergência, porque, cara, liga para alguém, resolve de alguma maneira. Não ande com cartão. Você tem provavelmente essa dificuldade de associar os cartões ao dinheiro em si. Então, se você tem essa dificuldade, o ideal é fazer isso. E lembre-se sempre, eu vou te falar uma coisa, porque eu sei que agora você pode estar assim, mas é tão mais confortável, né, eu ficar assim endividado mesmo, que se for do banco, ficar recebendo ligação, humilhação, esporro. Isso tudo não é a pior parte da coisa. Não é a pior parte. Esse negócio do povo te ligando, cobrando da sua mãe, né, cobrando dos seus parentes tudo, te envergonhando pra família. Isso aí eu sei que você pode ter se acostumado, porque a gente se acostuma, né, a esse tipo de coisa. O pior é você saber, olha que bizarro, quando você está endividado, você tem uma certeza que o seu futuro financeiro vai ser sempre uma merda. Você não conseguiu nem se livrar das suas dívidas. Como é que você vai se tornar investidor, né? É difícil, você vai ter dificuldade, você não está nem com dinheiro para investir, podem alienar o seu dinheiro dependendo do lugar onde você está, dependendo de que tipo de dívida é essa, vão ficar te cobrando, vão ficar te enchendo o saco, vão ficar te perturbando. Então assim, livre-se das suas dívidas para você poder começar a investir, porque essas dívidas estão corroendo também aquele dinheiro que você tem ali de patrimônio, você nunca vai ter, porque de um lado está crescendo e de outro está cortando, né? Não melhora em nada a sua vida, acaba não melhorando. Então, livrar-se das dívidas é fundamental, mesmo as dívidas de baixa prioridade. Cara, se você puder ir quitando o seu carro, tentando diminuir os juros que você vai pagar, é o ideal. Primeiro passo é se livrar das dívidas, né? E depois sim começar a investir. Por quê? Porque não adianta nada, né, a gente limpar a bunda com papel higiênico sujo.
É o que você está fazendo quando você tem dívidas e está investindo. Ok, você deu o primeiro passo, mas quitar as dívidas é importantíssimo, tá bom? Então, se você já está fora dessa etapa, já passou por tudo isso aqui, quiser aprender a investir, não está com o nome sujo, não pode estar com o nome no SPC nem no Serasa, você é muito bem-vindo, a não ser que já esteja tudo negociado e já esteja quitando, né? Então você é muito bem-vindo à única verdade possível, que é o lugar onde eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro e te transformar agora em um multiplicador de dinheiro, né? Você pode clicar no link aqui na bio, a gente começa a próxima turma no dia 21 de janeiro, cara. E é o melhor curso de finanças do Brasil. Se você tem dúvida, seguinte, então um compromisso, se você não aprender, a gente devolve o seu dinheiro no final. Você não precisa ter dúvida que a gente é o melhor. Então, é isso. Muito obrigado, um beijão pra você e até o próximo vídeo.